Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Esse é o canal Propose e Crais e esse é o Explanamente número 16. Antes de nós entrarmos na nossa pequena explanação sobre esse curto texto, quero comunicar a vocês que o Explanamente vai passar a ter um novo formato dentro de um curto período de tempo. Desde já eu peço que você curta esse vídeo, compartilha ele com seus amigos, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo ou se você não gostou do vídeo, se você tiver alguma dúvida, uma palavra de incentivo. Seu feedback é muito importante pra gente. Nosso texto de hoje está na preciosa carta aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 3. Neste capítulo 4, Paulo vai abordar mais um problema que está acontecendo ali entre duas irmãs. O texto diz assim pra gente: agora, suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. É aqui a leitura da palavra do Senhor. Existem alguns pontos muito importantes que nós podemos ressaltar nesse curto trecho, mas que nos ensinam lições muito valiosas. Pelo que nós lemos, essas irmãs estavam com um problema de desentendimento. Talvez não estavam se falando ou estavam com um atrito muito forte dentro lá da igreja de Filipe. Outro detalhe que nós percebemos é que os crentes, quando eu digo crentes verdadeiros, crentes genuínos, pessoas nascidas de novo, estão sujeitos também a atritos. Nós estamos sujeitos a tropeçar como qualquer pessoa, inclusive nesta questão em que Paulo está dizendo aqui que são desentendimentos dentro da igreja. Este tipo de problema acontece em todos os lugares. Estas duas irmãs, Evódia e Sintique, estavam passando por isso naquele lugar. Pelo visto, eram duas irmãs importantes, pois tinham ligação direta com o apóstolo Paulo e o ajudaram nos trabalhos da pregação do evangelho. Outro ponto que ressaltamos nesse texto também é o papel deste que está recebendo a carta. Veja, peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, este que está recebendo a carta é aconselhado pelo apóstolo Paulo a aproximar essas mulheres, a ajudá-las a resolver o seu problema. Provavelmente, esta pessoa que está recebendo a carta é alguém de liderança lá na igreja de Filipos. Mas eu imagino que este tipo de comportamento deve ser passível de todos os cristãos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que Deus detesta aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Portanto, o contrário disso seria de quando nós vermos algum problema entre dois irmãos, de nós não apoiarmos que eles se distanciem, mas termos uma reação contrária a isso. E esta reação contrária é contribuir para que eles possam se entender novamente. Este é o conselho que Paulo está dando a este líder, provavelmente lá da igreja de Filipos. Quero ressaltar algumas lições com vocês deste texto. A primeira delas é que mesmo regenerados, nós estamos passíveis de nos desentender com qualquer pessoa na realidade. Somos frágeis, fracos, temos que buscar o fruto do Espírito e muitas vezes nossos ânimos acabam sobressaindo. E frutificamos não no Espírito, mas damos ouvidos à carne e acabamos cometendo erros. Como seria bom se fôssemos pessoas plenas do fruto do Espírito? Como seria bom se não pudéssemos pecar? Como seria bom se fôssemos perfeitos aos olhos do Senhor? Mas estamos na presença do pecado. Enquanto aqui estivermos, assim será. Por isso, é necessário que nós entendamos duas coisas. A primeira delas é que nós precisamos nos desviar ao máximo de desentendimentos assim. Desviar ao máximo de nos desentendermos com os nossos irmãos, pois isso não provoca somente o pecado em nós, mas também neles. Vimos alguns explanamentos atrás como é necessário que nós nos preocupemos com a santidade dos outros, não só com as nossas. A palavra de Deus também diz, em outro ponto, que se você for ofertar ao Senhor, primeiro vai reconcilie-se com seu irmão, caso você tenha algum problema com ele, e depois então oferte ao Senhor. Portanto, não somente devemos estar pedindo, clamando pela misericórdia do Senhor para que não passemos por este tipo de situação, mas se passarmos, devemos resolver o mais
depressa possível. Paulo também nos adverte aqui que nós podemos sim contribuir para caso dois irmãos se desentendam, para que eles voltem a se reconciliar. Acho que isso é um pouquinho da aplicação do amor que nós descrevemos lá em 1 Coríntios 13, no explanamente passado. Espero que isso tenha instruído você com relação aos seus relacionamentos e talvez os problemas que você enfrente aí neles durante a vida. Eu fico muito feliz que a palavra de Deus nos dê tanto suporte, nos ensine tanto a vivermos uma vida de santidade. Devemos sempre buscar o fruto do Espírito para que situações assim não aconteçam. E se acontecerem, nós estejamos prontos com a sabedoria da palavra de Deus para aprendermos a lidar com essas situações. É isso por hoje. Deus abençoe.